Então, boa tarde, pessoal. A gente vai começar nossa aula de matemática sobre sequências numéricas. Então, é a habilidade EF08MA10, tá? Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes. Na aula de hoje, nós vamos fazer só a primeira parte, que é identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural. O organograma vai ficar para uma próxima aula. Então vamos começar recordando o que é uma sequência numérica, tá? Primeiro, o que vem a ser uma sequência? Sequência, pela lógica, você já, pelo dicionário, sequência significa alto ou efeito de seguir ou da continuidade, ou seja, algo que vem um item após outro item, tá? E é comum a gente perceber em nossas vias alguns conjuntos de elementos que são dispostos em certa ordem, tá? Obedecendo uma sequência. Como, por exemplo, isso é comum, ó. Isso é uma sequência. Você tem os dias da semana. Se eu pegar e falar segunda, terça, quarta, quinta, se eu perguntar para qualquer pessoa que já tem um pouco de experiência de vida, vai lembrar que depois de quinta-feira vem a sexta, depois vem o sábado, depois vem o domingo. Isso é uma sequência cíclica, tá? Outro exemplo de uma sequência. Na língua portuguesa nós temos a sequência do alfabeto. Então A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, até chegar na letra Z. Então isso é uma sequência, um exemplo de sequência. Então é um conjunto de objetos dispostos numa ordem. Na matemática, o estudo da sequência, ele é uma sequência do conjunto de números reais que ele tem uma certa ordem para acontecer, tá? Então, ele sempre vai ter uma ordem para acontecer. E cada sequência, cada número da sequência, ele recebe o nome de um termo. E cada termo ocupa uma posição. Então, o que significa isso? Então, vou pôr um exemplo de uma sequência aqui, ó. Sequência número 1, 4, 7, 10 e 13. Cada item daqui, cada número, ele é um termo da sequência. E cada termo, ele vai começar a ocupar uma posição. Então, você tem o número 1 ocupando a primeira posição, número 4 a segunda, número 7 a terceira, número 10 a quarta, número 13 a quinta posição, até uma posição qualquer, tá? Esse N em sequência significa posição qualquer, tá? Ele vai gerar uma fórmula aqui em cima que diz como que eu faço para localizar o número, tá? Mas isso é um outro tema. Então, quando eu falar posição N, pode ser posição 20, pode ser posição 1000, pode ser posição 2000. Então, é um número qualquer, tá? Que eu vou usar. Um outro exemplo de sequência. 4, 8, 12, 16, 20. Ele também vai ocupar a posição. Então, você tem primeira posição, o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, até um termo enésimo, que eu não sei qual que é. Certo? Então, essa parte é a parte básica. Uma sequência, toda sequência, você tem os termos, e cada termo, ele tem uma posição fixa nessa sequência, tá? Então, esse termo, ele tem que ser o primeiro número, esse termo tem que ser o terceiro, esse termo é a posição N qualquer, e assim por diante. Aí, tipos de sequência. A gente vai trabalhar basicamente com dois tipos de sequência, tá? Que é a recursiva e a não recursiva. Então, são dois tipos. E geralmente, geralmente a recursiva você acaba confundindo com a não recursiva, porque as duas têm têm características próximas. Então, vamos lá. Sequência recursiva. Para obter qualquer termo da sequência, dependemos do termo anterior. Então, vou dar um exemplo de uma sequência recursiva. Então, eu coloquei aqui a sequência. Eu vou ter a posição 1 até a quinta, uma posição N qualquer aqui.
Eu vou escolher o primeiro número dessa sequência, que vai ser o 2. A partir desse termo, eu vou começar a construir a minha sequência. Tá? Então, vamos lá. Qual que vai ser a regra para a construção dessa sequência? Eu vou querer o dobro do número mais 1. Então, essa vai ser a regra para a construção da sequência. Então, eu já criei uma regra. Então, ó, minha primeira posição é o número 2, está aqui. E a partir dessa regra, eu vou começar a calcular. Então, qual que é a regra? Eu vou pegar o termo, vou fazer o dobro. Então, 2 vezes 2, 4, 4 mais 1, 5. Adquirir o próximo número da sequência, está aqui, ó, 5. Então, eu fiz a regra. Para eu fazer o terceiro item, eu vou ter que continuar fazendo a mesma regra. Então, agora eu vou pegar o 5, vou continuar a mesma regra. Ó. 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. Fiz o próximo termo da sequência. E assim por diante. Se você parar para perceber, todos os termos seguintes, eu estou utilizando o anterior. Ó. Então, para fazer a quarta posição, eu estou usando a terceira. O dobro de 11 é 22, mais 1, 23. Para eu fazer a quinta posição, eu vou usar a quarta posição. E assim por diante. Então, isso é uma sequência recursiva. Ele usa como recurso o item anterior. Sempre o item anterior, tá? Então, eu quero o segundo item, eu uso o primeiro. Eu quero o terceiro, vou usar o segundo. Eu quero o quarto, eu vou usar o quinto. Eu quero achar a posição 1000, eu vou usar o 999. E assim por diante. Então, ele usa como recurso o tema anterior. Por isso que o nome é recursivo, tá? Então, ele tem uma regra utilizando sempre o número anterior. Perguntinha para vocês responderem no chat. Qual vai ser o próximo termo da sequência? Então, quero o sexto termo aí. 30 segundinhos para vocês conseguirem responder aí no chat. Então, foi rápido, né? Já responderam rápido, 95. Isso mesmo. Então, o que eu vou ter que fazer para achar esse próximo número? Eu vou ter que pegar o 47, que é o anterior, usar a regra agora que a gente criou. Multiplicar por 2 e soma 1. Resposta, 95. Então, vocês conseguiram perceber que sempre vai usar a mesma regra usando o anterior. Então, isso é uma sequência recursiva. Agora, qual padrão você consegue observar? Fora esse padrão aqui, que é a regra criada, isso aqui já seria a fórmula, tá? 2n mais 1. Isso seria a fórmula. 2 vezes o n mais 1. Então, se aqui for 10, vai ser 2 vezes 10 mais 1. Se o n for 15, 2n mais 1. 2 vezes 15 mais 1. E assim por diante. Eu consigo achar qualquer número da sequência a partir da fórmula que está criada aqui do lado, tá? Só que a fórmula está por escrito. Só que além dessa fórmula, eu consigo encontrar um outro padrão dessa sequência. Se você começar a perceber aqui, ó, do 3 para o 5, eu somo 3. Do 5 para o 11, estou somando 6. Do 11 para o 23, estou somando 12. Do 23 para o 47, 24. Agora vem a pergunta. E do 47 para o 95, quanto que eu vou somar? Podem responder. Já, o Pedro está rápido. A Rafaela também, nem deu tempo de perguntar. 48. Então, ele está sempre pegando o dobro da soma, tá? Aqui ele já está somado, tá? O 1, por isso que não está vendo a soma aqui, ó, tá? Então, 3, 6, 12, 24, vai ser 48, 96 e assim por diante, tá? Resposta 48 positivo. Então, é uma sequência crescente. Recursiva porque ela usa anterior. Mais um exemplo de sequência recursiva.
Observem a sequência abaixo agora, nova que eu coloquei, tá? Eu não coloquei o padrão. O padrão tá fácil de perceber, ó. Qual padrão você consegue observar nessa sequência? Vocês conseguem observar algum padrão? Isso mesmo. Então, ó, do 1 para o 4, ele está aumentando 3. Do 4 para o 7, está aumentando 3. Do 7 para o 10, 3. Do 10 para o 13, 3. Agora fica fácil. Qual será o próximo termo da sequência? 16. Já responderam aí. Somar mais 3. 13 mais 3, 16. Se você perceber, nós usamos como recurso sempre o número anterior. Então, ó, para eu conseguir o 13, o que eu fiz? Eu peguei o 10 e somei 3. Para eu conseguir o 10, eu peguei o 7 e somei 3. Para eu conseguir o 7, eu peguei o 4 e somei 3. Para eu conseguir o 4, eu peguei o 1 e somei 3. Isso daqui se chama sequência recursiva. Você usa o anterior para conseguir o próximo, sempre o anterior. Não tem outra forma de conseguir. Tem a fórmula geral, né? Mas aí é uma outra forma de resolver. Mas geralmente ela depende do anterior para você conseguir, tá? Agora vamos para o próximo exemplo. Agora a gente vai para sequências não recursivas, tá? Sequência não recursiva, ela é o contrário da outra. Para obter qualquer termo da sequência, nós não dependemos do termo anterior. A gente depende apenas da posição do número, tá? Então, esse é o segredo aqui, ó. Sempre que você conseguir localizar uma sequência só com a posição, ela vai ser recursiva, é não recursiva, tá? Ela não usa como recurso o número anterior. Um exemplo de não recursiva. Vai surgir uma dúvida na cabeça de vocês agora, tá? Repare na sequência aqui. 4, 8, 12, 16, 20. Eu estou fazendo a tabuadinha do 4, tá? Então, estou somando 4 em 4. Depois do 20, provavelmente é o 24. Mas percebam aqui, ó. Para eu conseguir o primeiro item, eu posso fazer o padrão 4 vezes a posição 1, ó. Então, 4 vezes 1, 4. Para eu conseguir o segundo termo, eu estou fazendo 4 vezes a posição 2, ó. Então, estou usando a posição agora, não estou usando o anterior, tá? Não é 4 vezes 4. Para eu fazer o terceiro item, 4 vezes 4, 16. Então, não estou usando agora o anterior como recurso para conseguir. Eu estou fazendo sempre em cima da posição. Eu esqueci ali o termo anterior, tá? 4 vezes 5, 20. Até chegar na fórmula 4 vezes n. Isso é uma fórmula. 4 vezes n é a fórmula geral, tá? Ou n vezes 4, tá? É que por regra, Pedro, você colocou n vezes 4 aí, por regra a gente sempre coloca o número antes da letra, tá? Mas não tem importância. N vezes 4 e 4 vezes n, o resultado é o mesmo, tá? Na multiplicação não importa a ordem dos fatores. Mas por regra matemática, número na frente, que a gente chama de coeficiente, que é a parte que a gente enxerga, que a gente conhece, e a letra, que é a parte literal, sempre depois. Tá igual quando a gente trabalhava em equação, lembra que colocava 2x, você não colocava x2, você não colocava x3, você colocava 3x, e assim por diante. Tá? Então é mais uma regra, não é que está errado. Se você pegar o n e multiplicar pelo valor, vai dar na mesma. Tá? Então, ó, qual será o próximo termo da sequência? Então, eu quero a posição 6 agora.
Ficou fácil de perceber, né? Então, toda vez que eu tiver uma fórmula, tá correto, tá? Cássia, Kathleen, Micaela, que responderam, Felipe. Então, toda vez que eu tiver um número, basta eu pegar agora o número 4 e multiplicar pela posição que eu quero. Por exemplo, se eu pegar agora uma posição bem longe, eu quero a posição 1000. Qual que é o valor da posição 1000? Ih, coloquei muito longe, complicou para vocês? 4.000 ou não? É porque seria 4 vezes. Isso aí, 4000. Correto. Então, você vai fazer 4 vezes o 1000. Então, sempre que você quiser uma posição nova agora, depois que você conseguiu descobrir a fórmula, fica fácil. Aí você não precisa nem de tabela mais para descobrir. Se alguém pegar e falar, eu quero a posição 12, 4 vezes 12, 48. Ah, eu quero a posição 15, 4 vezes 15, 60. E assim por diante, tá? Então, próximo termo da sequência, 4 vezes 6, né? 24. Então, você já tinha acertado. Mais um exemplo de sequência, tá? Essa também não é recursiva, tá? Ela tem um padrão diferente, mas ela também você consegue achar pela sequência aqui, ó, pela posição. Vou dar uma dica aí para vocês. Ó. O que vocês acham que está acontecendo aí agora? Acho que essa é a sequência até do formulário novo agora. Só que lá está em figura. Aqui tá por extenso. Então vamos lá. Para você conseguir o primeiro item da sequência, quadrados perfeitos, Felipe, tá certinho. São quadrados perfeitos. Então você tem 1 vezes 1, né? Posição 2 vezes a posição 2. Posição 3 vezes posição 3. Posição 4 vezes posição 4. Posição 5 vezes posição 5. Toda vez que você tem o mesmo valor multiplicado por ele mesmo, você tem um quadrado. E ele vai formar um quadrado perfeito, tá certinho. Então, a fórmula geral vai ser n vezes n, ou n ao quadrado, tá? Então, isso aqui, pode perceber que eu não utilizei o anterior. Dá para utilizar também, mas ela usou apenas a posição para descobrir. Então, qual será o próximo termo da sequência? 36. 6 vezes 6. Vamos lá. Então, se a posição é a 6, se a regra é o n vezes o n mesmo, se eu falei que o n aqui vai valer 6, então vou fazer 6 vezes 6. Sempre esse n aqui vai ser a fórmula que você vai achar, tá? Isso aqui vai ser a gente chama de fórmula geral da sequência, tá? Então, toda vez que você conseguir chegar na fórmula, significa que você pode fazer o teste com qualquer número e tem que dar o valor da posição, ó. Se eu pegar essa fórmula n vezes n, se eu colocar aqui, eu vou ter que fazer 3 vezes 3. Se eu colocar essa fórmula aqui no 5, eu vou ter que fazer 5 vezes 5. Como eu coloquei na posição 6, 6 vezes 6, que dá 36. Resposta no chat correto. Certo? Tranquilo até aí? Facinho, né? Então, ó, recursiva, ele usa o anterior. Não recursiva, ele usa a posição para descobrir o valor da sequência. Só que a gente tem um probleminha. Às vezes a gente se confunde uma com a outra, que é o que aconteceu no formulário agora. Teve gente errando porque não estava percebendo a diferença de uma para outra. Se eu pegar a primeira sequência que eu criei aqui, que é o múltiplo dos 4, eu consigo fazer, ó, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Ah, professor, mas você não falou que quando não usa o termo anterior não é recursiva? Se você percebeu só desse jeito aqui, para eu conseguir o 8, eu estou pegando 4 e somando 4. Para eu conseguir o 12, eu estou pegando o anterior e estou somando 4. Para eu fazer o 16, eu estou pegando 12 e estou somando 4.
eu conseguir o termo N aqui, eu peguei esse e somei 4. Dá a impressão que ela é recursiva, mas ela é uma falsa recursiva, tá, gente? Na verdade, a maioria das não recursivas, você consegue resolver ela pelo recurso da anterior também, tá? Mas ela é não recursiva porque você pode utilizar apenas a posição. As outras já dá mais trabalho de você conseguir só pela posição, tá? Então ele acaba confundindo por isso. Então, sempre que você conseguir chegar numa fórmula geral, geralmente ela é não recursiva, certo? Você não depende da outra. Se eu pedir agora para vocês aqui, ó, que era 4N, se eu quero a posição 10, você vai conseguir fazer sem saber a posição, sem saber a posição 9, tá? Você não dependeu da posição 9. Se eu falar, eu quero a posição 12, igual eu falei aquela hora, que dá 48, eu não preciso da posição 11 para descobrir a 12, tá? E assim por diante. Então, ela é não recursiva por isso, certo? E a de baixo também tem um padrão, ó. Mais 3, mais 5, mais 7, mais 9. Qual que você acha que vai ser a próxima soma? 3, 5, 7, 9. Próximo número. Isso aí, Rodrigo. Perceberam? Eu também consigo achar um padrão de soma na de baixo. Só que se eu pedisse na de baixo aqui, para vocês aqui, por exemplo, qual que é a posição 10? Você ia ter que vir fazendo até a 9 para conseguir somar, ainda ia ficar uma soma enorme lá embaixo. Mas se eu conheço a fórmula geral, a posição 10 vai ser o quê? 10 vezes 10, que é 100. E assim por diante. Então, a não recursiva, eu consigo só pela posição, tá? Só pela posição. Não preciso fazer a sequência inteira para conseguir achar o próximo. A recursiva, você tem que montar a sequência para você conseguir completar. Senão você não consegue chegar no número que você quer, tá? Então, esses são os dois exemplos de sequência. E agora a gente vai ter só mais um tipo de sequência, que são as sequências figurais. As sequências figurais, elas podem ser recursiva ou não recursiva. Qual que é a diferença dessa sequência para outra? Vai depender do que está sendo pedido em cada sequência de figura. Eu vou dar dois exemplos com o mesmo exercício. Então, esse aqui ele foi tirado do caderno do aluno, só que eu adaptei e fiz uma atividade a mais, tá? Então, se você olhar a sequência formada por essas imagens, você está enxergando vários triângulos, tá? Então, você tem a figura 1, 2, 3 e 4, até uma figura qualquer, que pode ser a quinta, a sexta, a sétima, e assim por diante. Se eu quiser, eu posso pedir uma sequência dessa forma. Sequência de números de triângulos. Então, você tem, ó, que na primeira figura, ou na posição 1, eu tenho um triângulo. Na segunda posição, na figura 2, eu tenho dois triângulos, ó, tá aqui em cima. Ó. Na figura 3, eu vou ter 3. Na figura 4, eu vou ter 4. E assim por diante. Agora vem uma pergunta para vocês. Qual tipo de sequência é essa? Recursal ou não recursal? E aí, o que vocês acham que é? Ela é recursal ou não recursal? Você acha que eu para fazer essa figura 3, eu vou precisar dessa tá feita para conseguir montar? Para eu conseguir fazer a número 4 aqui, eu vou precisar dessa daqui para fazer? Ela é recursal, não é? Ela é recursal. Por que ela não é recursal? Você não consegue. Apesar que ela pode ser. Na verdade, eu acho que eu pus errado. Ela é não recursal, tá, gente? Por quê? Só que eu acabei marcando errado.
a figura é o próprio N, é 1 vezes N, tá? Eu coloquei, ela é não recursal. Eu coloquei aqui como, coloquei certo, não recursal. Ela é não recursal, tá, gente? Tô, tá pensando em outra coisa. Aqui eu posso fazer, a fórmula aqui vai ser 1 vezes N, tá? Então, ó, se eu fizer 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. Então, eu tenho apenas um N aqui, ó. A fórmula é o próprio N. O valor que tiver aqui já vai ser em cima. Então, fica fácil de montar. Então, por isso que ela é não recursal, ela não precisa do outro. Eu induzi vocês ao erro, porque lembra que eu falei que a não recursal confunde com a recursal? Por quê? Eu posso vir somando aqui, ó. Mais 1, 2, 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Ah, então eu posso usar a anterior somando 1. Então, mas eu consigo achar apenas com a posição. Como, por exemplo, ó, vou pedir um padrão para vocês. Ó. Qual o padrão que você consegue observar? Eu acabei falando, antecipei, tá? O número de triângulos é igual ao número de posição, ou seja, é igual a 1n, tá? E qual que será o próximo número da sequência? Se aqui for 5, quantos triângulos eu vou estar aqui? Mas ficou muito fácil, né? Vamos pegar um número diferente. Se aqui for 11, que número que vai estar aqui em cima? Vamos mudar aí que a próxima ficou muito fácil. Conseguiram perceber? Então, por que ela é não recursal? Porque pela posição, apenas pela posição eu consigo descobrir. Se eu falar para vocês qual que é a posição, qual que é a posição 101, quantos triângulos vão ter construídos? 101. 101. Tá? O que você fez? 101 é 1 vezes 101, ou N apenas. Então, ele já dá direto, tá? Então, figura 5 igual 5, porque o N aqui vai ser 5, tá? Agora, isso eu fiz um tipo de sequência, agora eu vou fazer uma sequência diferente. Em vez de número de triângulo, agora eu vou pegar o número de lados, tá? Então, eu criei um exercício novo. Esquece o vermelhinho agora, tá? Agora a gente está usando o número de lado, ó. Então, quando é a primeira posição, eu tenho 3 lados, ó. 1, 2, 3. Todo triângulo tem 3 lados. Quando for a posição 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tem apenas 5. Por quê? Tem um triângulo tá usando a mesma parede do outro, então diminuiu um número, tá? Na figura 3, eu tenho 7 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na próxima figura 4, eu vou ter 9 lados. Ó. Então tá contado os ladinhos aqui para vocês acompanharem. Então, se vocês perceberem, eu estou fazendo os números ímpares aqui a partir do 3. Ó. 3, 5, 7, 9. Fica fácil de descobrir a próxima. Eu também tenho um padrão aqui, tá? Mas é uma pergunta. Agora vem a dificuldade. Qual tipo de sequência? Recursal ou não recursal? E agora? O que vocês acham? Eu consigo localizar apenas pela posição da figura? Se eu apagar todos os triângulos aqui e falar qual que é o valor da posição 5, vocês conseguem descobrir? Recursal, tá? Então, nesse caso aqui, ele é recursal. Eu não consigo, se eu falar qual que é a posição 20, não tem uma fórmula ainda gerada para ele, tá? Para a posição, apenas pela posição. Então, ó, ele é recursal. Eu dependo da figura anterior para conseguir saber o número de lado, tá? Qual padrão você consegue observar? Esse aqui ficou fácil. Do 3 para o 5, aumentou quanto? Do 5 para o 7, aumentou quanto? Do 7 para o 9, aumentou quanto?
Mais 2. Então, qual que é o padrão que eu consigo observar? Está somando 2 à posição anterior. Agora ficou fácil de descobrir. Qual será o próximo termo da sequência? 11. Então, isso daqui são alguns tipos de sequência, tá, gente? Resultado 11. Então, agora a gente finaliza a nossa aula sobre sequência, tá? Eu vou abrir para vocês, caso tenha alguma outro tipo de dúvida. Então, pessoal, esse slide aí foi apenas a introdução para nós, para a gente conhecer tipos de sequência, tá? Então, o que é uma sequência primeiro? Uma sequência é uma organização de números um seguido do outro. Aí, dentro da sequência, eu posso ter a sequência recursiva, que quando, para eu conseguir o próximo termo, eu dependo da anterior, ou a não recursiva, que eu dependo apenas da posição. Se eu conseguir apenas com a posição, independente de eu conseguir com a recursiva ou não, ela é não recursiva, tá? Usa a fórmula. E a figural, que geralmente a maioria das atividades vem em forma de figura, tá? Toda vez que vem em forma de figura, vocês têm que acostumar a fazer uma tabelinha para conseguir descobrir o que está acontecendo. Então, se você tiver uma pilha de bolinhas, você tem que contar as bolinhas e ver o número que deu. Que aí vai ficar a posição da bolinha e o número da quantidade. E assim por diante. Se for um dominó, que tem os números, você vai pegar o símbolo e transformar em número. Para aí vocês conseguirem completar, tá?